gravações da aula passada, né, já estão lá também, tá bom? Então, bom dia para quem chegou aí. Vamos começar a nossa aula. Vou compartilhar aí, 4.3. Beleza. Muito bem. Vamos lá então, gente. Então, bom dia para todo mundo que está presente aí. Vamos iniciar nossa aula. Sessão 4.3 do nosso livro digital, tá? Está acabando. E temos mais uma unidade só. A 4.3, pessoal, veja, é meio que o autor ele retorna lá, ó. Sistema reprodutor feminino, função, anatomia e aspectos fisiopatológicos. Falando em anatomia, nós, nas outras sessões, falamos bastante da anatomia, né? Mas a gente volta para relembrar, né? Também falamos da função. Vamos falar um pouquinho hoje dos aspectos fisiopatológicos, tá? Bom, ele traz para nós aqui um caso, né? Olha lá, ó. Que ele fala daquele caso anterior, daquele casal que estava com problemas de fertilidade, né? Não estavam conseguindo ter filho. E aí a mulher desse casal realizou um tratamento para endometriose, né? Uma enfermidade que acomete aí muitas mulheres, né, pessoal? Então, ela acontece quando a mucosa que reveste internamente o útero, tá vendo, não? Então, nós temos uma mucosa, um tecido, né, que reveste internamente o útero, se desenvolve em outros órgãos do sistema reprodutor feminino, podendo também afetar órgãos como o intestino, por exemplo. Nada mais ou menos que a endometriose, vamos já dar uma adiantada, ela é o quê? Uma inflamação, tá? Uma inflamação crônica desse tecido, né? Então, ela fica constante, causando desconforto para a mulher, né? Então, a mulher sente o quê? Dor na região pélvica, principalmente, né? Durante o período de menstruação, tá bom? Ela também sente dor, né? Nas relações sexuais, tá? E muitos dos casos, aqui como está trazendo para nós o autor aqui, dá problemas de fertilidade. Porque tudo indo em ordem, fertilidade. Tudo indo em ordem, o endométrio, ele é o quê? Um tecido que é formado na expectativa, né? Então, se prepara o útero mensalmente para o quê? Para a nidação do óvulo fecundado. Como não acontece, né? Então, né, nesse mês não houve fecundação, por assim dizer, este tecido tem que ser o quê? Tem que ser eliminado, retirado do útero. Então, é o fluxo, né, mensal que a mulher passa com a menstruação, com problemas cólica, produção hormonal. Na endometriose, esse tecido, ele não vai embora, ele fica lá inflamado. E como também falou aí, ele cresce em outras regiões também do sistema reprodutor, como em volta do ovário, atrapalhando também a liberação do óvulo. Em alguns casos mais drásticos também, no intestino. Por quê? Porque como está tudo conectado ali, né? O útero com o sistema digestório e o sistema urinário, tudo ali na região dói, tá? Então, vamos falar para frente que a gente vai ver mais ele aí. Então, a grande função, pessoal,
dos órgãos genitais femininos, toda a arquitetura dele, toda a maneira que ele está construído é para a produção dos óvulos. Tá vendo? E os óvulos, a gente fala que são os gametas, é o gameta feminino. Feminino. Então, quando a gente fala em qual seria a maneira de fazer uma cópia sua, você, mulher, né? Então, como poderia fazer uma cópia minha? Onde que está as informações para fazer eu, né? Está no óvulo. E no homem está no espermatozoide. Ah lá. Então, o espermatozoide, ele é o gameta masculino, tá bom? Então, ele é o gameta masculino. Isso a gente falou bastante. Olha lá, tá? Então, tudo ele está construído, os órgãos genitais femininos, todo construído, todo projetado para proporcionar o encontro do espermatozoide com o óvulo, e deste encontro nós teremos o desenvolvimento de um novo ser, tá? Então, nós teremos aí, então, a perpetuação da nossa espécie, né? A continuação da nossa espécie, tá? Olha lá. Quais são, então, os órgãos, né? Vamos relembrar, a gente falou, mas vamos dar uma relembrada, né? Os externos, né? Então, nós vamos ter, no sistema reprodutor feminino, órgãos externos e internos, tá bom? Então, eles são superficiais ao diafragma urogenital e estão abaixo do arco púbico. Quem são eles? Então, olha lá, a gente tem o monte do pubis, né? Os lábios maiores e menores do pudendo, pudendo toda a parte externa, o clitóris, o vestíbulo vaginal, as glândulas vestibulares maiores. Todas essas estruturas, né? Olha lá, tudo isso vai formar o quê? A vulva ou pudendo feminino. É que esse termo pudendo feminino é um termo mais das ciências médicas, né? Não se tem na linguagem popular usar, né, o pudendo feminino, tá bom? As glândulas mamárias, elas também são consideradas parte do sistema genital feminino. Olha que interessante, tá? Apesar delas estarem distantes uma das outras, né? Não está ali na mesma região pélvica, por assim dizer, as glândulas mamárias, mas também faz parte do sistema genital feminino, tá bom? Internamente, aí o que que nós vamos ter então? Nós vamos ter a vagina, o útero, a tuba uterina ou ovidutos e os ovários. Pronto, né? E aqui que é a nossa grande importância dos ovários, tá? Então nós temos órgãos externos e os órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Pensando então na parte externa, só para relembrar, a gente já viu essa figura, né? Nós temos o ânus, sistema excretor, ok? Vejam, pessoal, que há o quê? Né? Uma proximidade muito grande com a abertura da vagina. E pode parecer algo, né? Nossa, Rodrigo, não acredito, né, que nós temos que abordar isso. Mas sim, pessoal. Vejam que a facilidade para infecções é absurda, tá? A mulher sofre muito pela proximidade, pessoal, do órgão excretor com o final do reto, com a abertura da vagina. Então, se ela vacilar, ela sim, infelizmente, ela está vulnerável a infecções, principalmente as oportunistas. E um pouco o tema da nossa unidade fala delas, né? Principalmente a nossa unidade traz o vírus HPV, mas também eu coloco a Cândida, né? A Cândida albicans. Não vai dar para escrever aqui tudo, mas a Cândida a gente vai falar dela. É um fungo oportunista que ele está na microbiota da pele da mulher e só esperando a oportunidade. Por isso que quando a gente fala, né, das condições químicas do órgão genital feminino, a gente também tem que lembrar do pH.
O pH é ácido, tá? Do órgão genital feminino. Enquanto ela está, podemos dizer assim, período fértil. O fértil que eu digo não é que ela está na ovulação, tá bom? O período fértil é que ela pode o quê? Realizar a reprodução, né? Porque a gente pensar na menina que ainda não menstruou, ela não está pronta para realizar uma reprodução. E para as mulheres que já adentraram na menopausa, também ela não pode mais se reproduzir, ela não tem mais condições para se reproduzir. Então, o pH para essas condições, quando para a mulher que não pode se reproduzir, ele fica alcalino. E aí, esse pH alcalino favorece drasticamente a infecções por micro-organismos oportunistas. Tá, gente? Então, a mulher com menopausa, ela sofre mais ainda, né? Por causa que ela está mais vulnerável, como também a menina que ainda não menstrua. Mas pode falar, ah, Rodrigo, mas eu se eu vacilar, eu pego infecção urinária que nem assim, muito rapidamente, e o meu sistema imune tá em ordem, eu tomo o maior cuidado com a minha higiene íntima. Como que pode isso? Pode, pessoal, pelo caso, tem que fazer talvez pode ser o sabonete que você está usando, o sabonete que você está usando para a higienização íntima, ele é um tanto poderoso e ele está modificando muito fortemente o pH. Tá vendo? Então, esse sabonete está transformando o pH ácido em alcalino e até o pH voltar ao normal, porque a produção, né, da própria a mucosa que ela produz, né, esses ácidos, até ela voltar a funcionar, você fica momentos com pH alcalino e fica vulnerável, tá? Como também a parte, né? Claro que muitas devem saber, a parte do que? Da roupa íntima, pessoal, né? De preferência algodão, porque as sintéticas, elas são plásticos mesmo, tá, pessoal? São polímeros que literalmente, né, a troca de ar, né? Então, pensa, sua temperatura corpórea já está o quê? 36,5, né? Então, vamos colocar 36 graus. Temos o quê? A mucosa. Então, temos um pouco de umidade. Nós temos escamação, que é normal da pele. Escamar. Um prato cheio para esses micro-organismos, pessoal. Tá bom? Um prato cheio. Nós vamos falar do HPV. O HPV, ele não tem muito a ver com o pH, não, do órgão genital. Ele tem mais mesmo a ver com como que ele adentra, né, no canal vaginal. Aí é uma outra história que a gente vai ver, tá bom? Então, fica muito atento nessa parte, pessoal, de higienização, né? Pode parecer até um absurdo, mas tem meninas que não conversam isso em casa, que não sabem, que não leem, tem vergonha, né? É que nós aqui não somos um curso, vocês são um curso de odonto e físio, né? Mas se fosse, tivéssemos aí colegas da enfermagem e que já trabalham atuam como técnico, vocês iam ver, né, relatos deles ainda mais se ela trabalhar na saúde da mulher, né? Em postos de saúde, unidades pré-hospitalares ou mesmo no hospital. As coisas que chegam lá, tá bom? As coisas que chegam lá. Então, recapitulando, abertura da vagina, pequeno lábio, grande lábio, o clitóris, né? Que aqui a gente vê só uma parte dele, como eu falei na aula passada, ele é todo interno aqui, né? Então ele tem toda uma extensão interna, tá bom? Ele é um órgão até relativamente grande, por assim dizer, tá? E a abertura da uretra, que no caso da mulher, a uretra apenas para a micção, tá bom? Então, pequenos e grandes lábios é o que delimitam a entrada da vagina, tá? Essa construção varia de mulher para mulher, tá bom? A abertura, como também nós vamos ter o comprimento, né, a extensão dessa abertura também varia de mulher para mulher, não esquecendo, né,
que ela tem uma musculatura lisa, então ela é um órgão elástico até certo ponto, né? E que precisa do quê? De lubrificação. E essa lubrificação, e até mesmo, né, a vasodilatação, né, a dilatação dessa musculatura aqui é controlado por quem? Pelo sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático. Opa, tá? Então vejam que interessante. O simpático, digamos assim, ele prepara a mulher para o ato sexual. Então, o simpático prepara. Mas o que durante o ato dá o conforto para ela é o parasimpático. Olha que interessante, tá vendo? Então, se inicia com o simpático e durante o ato é o parasimpático que tem que estar atuando. Só que o simpático, para quem já teve neuro, né? O simpático, ele está relacionado com os sistemas do quê? De luta e fuga, por assim dizer, né? Então, vamos dizer assim, também um pouquinho com a euforia. Agora, o parasimpático, ele está relacionado com o repouso, com a tranquilidade. Então, para a mulher tirar toda a performance que ela pode ter, né, prazerosa do ato sexual, ela precisa estar tranquila com a situação. Porque se ela não ficar tranquila com a situação, o parasimpático não vai estar atuando, não vai atuar na musculatura lisa, não vai ter lubrificação e ela vai referenciar dor com o ato, tá bom? Então, vejam que a parte do sistema nervoso é muito importante no funcionamento, no bom funcionamento desses órgãos durante o ato sexual, tá? E também, né, quando a gente vai pensar também para o casal que quer ter um filho, né? Então ela tem que estar tranquila com a situação e não naquela pilha, que isso também atrapalha o casal. Né? Ficar muito ansioso, muito cheio de regrinha, né? Ai, vamos agora, tem que ser nesse horário que você quer lá. Parece um protocolinho, né? Parece que está fazendo uma aula, tá com um protocolo de aula prática, né? Não, não é. Isso tudo atrapalha, tá bom, pessoal? Aí nós temos a uretra, né? Unicamente para sistema excretor. E nós vamos pegar então aqui para a micção e nada mais. Ela é pequena, também falando agora de infecção urinária, né? Também você pode ter uma infecção pela abertura da uretra, pela proximidade de tudo aqui. Porque a uretra na mulher, ela tem, já falei, mas falo de novo, de 3 a 5 centímetros, pessoal. Somente. Somente. Tá? Muito bem. Se alguém tiver alguma dúvida que quiser perguntar alguma coisa, não sinta vergonha, pergunta aí, pessoal. O clitóris, como a gente falou, né? Órgão dotado de grande sensibilidade. O que a gente vê aqui é só uma pequena parte dele, né? Então é onde a mulher referencia prazer, né? É claro que a sensibilidade, olha que interessante, do canal da vagina ocorre, mas apenas no comecinho, tá? Porque, pessoal, olha que interessante. Pensando num parto normal, né? Como que a mulher iria ter uma sensibilidade como o homem tem no órgão genital dele, né? Em toda a extensão dele? Como é que, pensem, como é que seria isso na mulher? Como é que ela iria ter um parto normal, pessoal? Se desde a extensão de toda a vagina fosse totalmente sensível e tivesse neurônios para a sensação de prazer, como é que ela ia ter o filho dela? Ela não ia conseguir. Então, o órgão que referencia prazer, clitóris, e está externamente. Ah, mas você falou que tem a parte interna. Sim, mas sabendo então você a anatomia dele,
você consegue ter um melhor desempenho, tá? Aqui eu trouxe, né, uma figura, né, e depois vai ter uma foto de uma peça anatômica. Então, se a gente pensar num corte sagital, olha lá, cortado ao meio aqui, ó, então a gente pegou, fez um corte ao meio, num plano sagitalmente. Como que está a distribuição? Vejam que está tudo, né, pessoal? Como é próximo, né? Como é tudo empacotadinho, tá vendo? Ó? Então a gente vai ter o que aqui? A sínfise púbica, olha que interessante, essa é a sínfise. Claro que fizeram bem grandão aqui, né? Não é tão grande assim, mas é a sínfise púbica, né? O monte do pubis, então vejam que internamente nós temos uma camadinha de tecido adiposo, né? O clitóris, olha ele aqui, até que fizeram um tanto pequeno, viu, pessoal, né? Nesse desenho aqui. Ele é um pouquinho maior que isso daqui, tá? O clitóris. Olha a uretra. Deixa eu colocar outra cor aqui, a ponta do... A uretra, tá bom? Olha ela aqui. Essa aqui é a uretra, ó. Veja que ela não é tão grande, tá vendo? Não é tão grande. Aí nós vamos ter o quê? O lábio menor, né? Desculpa, o lábio maior do pudendo, o lábio menor, né? O ósteo externo da uretra, né? Onde que é a saída final. Aqui nós temos o quê? O canal vaginal, olha ele aqui, o canal vaginal, né? E o reto, tá vendo? O reto aqui, né? E o útero. E anexado aqui em cima nós vamos ter a tuba uterina, né? As fímbrias e o ovário. Vejam como a proximidade é muito grande. Então, quando a mulher está gestante, olha como ela sofre com o seu sistema urinário, porque esse útero expande, né? O útero expande, e o que que ele vai fazer com a bexiga? Comprimir. Tá vendo só? Comprime a bexiga, né? E também a mulher vai ter o quê? Dores na lombar também, porque aqui, ó, nós temos o cóccix, certo? Ó, o finalzinho aqui, ó, o cóccix. Olha ele aqui, que é o finalzinho dele, né? E aqui nós vamos ter o sacro. Ó, todo o sacro aqui, ó. E aqui continua com a lombar, tá bom? Então tem aqui algumas funções, né, que nós já vimos, né, que a gente já falou. Ó lá. Então, os ovários produzem ovócitos e hormônios, principalmente estrogênio e progesterona, né? Inibina e a relaxina. Essa inibina e relaxina, pessoal, elas são mais produzidas no processo de parto. Para o quê? Fazer uma dilatação da sínfise púbica. Olha que interessante. Mas mulheres que estão no processo de parto e não produzem quantidade suficiente a inibina e a relaxina, não vão ter a dilatação. Tá vendo? Então não tem a dilatação do canal vaginal e não dá, muitos casos não dá para ser por parto normal. Porque não vai ter a dilatação, a sínfise púbica também não dilata, né? Então você não tem uma maior abertura, tá bom? As tubas uterinas, elas transportam, então, como a gente conversou, né, o ovócito secundário para o útero, né? O útero é o local da implantação, literalmente. Então, todo esse tecido que vocês estão vendo aqui, ó, né? Ele é com camada de musculatura lisa, e aqui na parede é que nós vamos ter o endométrio, tá? Não está sendo destacado aqui, mas é aí que nós vamos ter o endométrio, tá bom? A vagina, a gente pensar no processo de reprodução, ela é para acoplar, né, o órgão genital masculino para o quê? Ter a ejeção dos espermatozoides no colo do útero, né? E aqui não está mostrando, mas ela fala das glândulas mamárias, que elas têm como função o quê? A oferta, né, do leite para a primeira nutrição do recém-nascido, como também do colostro, que seria a vacinação, né? É natural. Primeiro processo de vacinação vem pelo colostro. Fantástico, colostro com células imunes, né, do sistema imune muito, muito hardcore, tá? Elas são muito top essas células aí. Aqui nós temos então uma
um corte sagital também, só que daí já vai ser de uma peça anatômica. Olha como já é diferente, né, pessoal? Você vê aqui, ó, por um desenho, tá vendo? Uma ilustração, né? E você vê, opa, e você vê por o quê? Por uma peça anatômica mesmo, real. Olha lá, então a gente tem aqui, ó, as fímbrias, aqui as fímbrias, o ovário, olha a cor, pessoal, tá vendo? O útero, claro, né, que a peça tá toda compactada, né? Tá toda compactado o órgão, por quê, né? Porque já é uma peça anatômica que passou por um tratamento químico, não tem mais vida, as células, né, pessoal? Fica só a conservação estrutural, né? Aqui seria o colo do útero, tá bom? A bexiga, olha a bexiga aqui, né? A sínfise púbica, olha lá, vejam que não é tão grande assim. O monte do pubis, o clitóris, viu como eu falei para você que internamente ele é maior do que a figurinha ali, ó, olha lá, olha que pequenininho, ele é maior, tá? E aqui pega só uma extensão dele, tá bom? O lábio menor, o lábio maior, tá? A uretra, ó, como ela é pequenininha mesmo, tá vendo, ó? Pequenininha a uretra, tá? O reto, mas aqui pegou, né, uma parte dilatada do reto, mas aqui temos, daí teríamos o final aqui, né? O canal vaginal aqui, ó, o final dele aqui, ó. Bom? E a isso aqui é chamado de escavação vesículo-uterina, tá? Que é essa ponta aqui, ó. Então veja como é diferente, né? Deixa eu tirar o que eu risquei, para vocês verem como as cores, né, são muito diferentes. Aqui nós temos, ó, o sacro, tá vendo? Aqui em cima, ó, o sacro aqui, e o cóccix tá bem pitiquinho. Aqui, ó. Tá vendo? Da proximidade, né? O glúteo, então temos aqui o tecido adiposo do glúteo, tá? Muito bem. Internamente, aí, com a figurinha aqui, então, este é o endométrio, é ele que inflama, tá bom, pessoal, na endometriose, e também ele pode crescer em volta do ovário, tá? Então, ele também pode crescer em volta do ovário. Temos também a tuboterina. Ah, vamos voltar aqui nessa foto para a gente ver, ó, como pode a proximidade aqui, pessoal, é que chega ao ponto, ó. Então, pensando lá, falando da endometriose, né? Seria internamente, mas também pode crescer em volta dos ovários, atrapalhando a liberação de óvulo, e em volta das tubas uterinas, também no sistema digestório, tá? Onde ele pode aparecer também. Por causa de tudo da proximidade que a gente tem, né? Então, o endométrio, que vai na inflamação, teremos a endometriose, né? O miométrio, que é a camada de musculatura lisa, que ela se dilata no processo tanto da menstruação, quanto também no processo de fecundação, tá bom? Temos aqui o colo do útero, onde nós vamos falar que lugar, infelizmente, propenso a infecções pelo HPV, e o canal vaginal, tá bom? Olha lá. O ímen, película protetora, né? Que delimita a entrada da vagina. E como eu disse na aula passada, ele protege na infância a menina de infecções, né, urinárias. Áreas, por assim dizer, e também infecções no sistema genital, também, né? No órgão genital. Vamos colocar aqui, né? Claro que ela pode ter uma infecção urinária por causa que vocês viram da proximidade da uretra, né, pessoal? Mas ainda protege, tá? Protege ela. Aí tem gente que fica chocado, né? Que fala, como que uma menina pode pegar uma infecção urinária? Todo mundo relaciona infecção urinária na mulher com um ato sexual. Não, pessoal, nem sempre é, tá? São vários, quer dizer,
Isso é uma das causas, não a causa master, né, para infecção urinária na mulher. Tem a ver também com a parte da higienização, como eu já falei, tem a parte da estrutura do órgão também, como eu falei, né? Infelizmente, às vezes, não a utilização de roupas íntimas de material inadequado, tudo. Outra coisa também, né? Vai em casas de amigas, pode parecer esdrúxulo falar isso, mas né, pode parecer surreal, mas vai em casa de amigas, compartilha toalha de banho, né? Não pega uma toalha de banho limpa, empresta roupa, empresta calça, empresta shorts. Pode acontecer também, tá? Pode acontecer sim, senhor, tá? E ele é rompido geralmente no primeiro ato sexual. Então, no primeiro ato sexual, ele pode, claro, rompido, tá bom? Aqui falamos da vagina, né? Comunica, né, com o útero com o meio externo, tá bom? Possui em média 10 centímetros de comprimento. Ela tem o que, né, pessoal? Várias camadas celulares. Então, olha que interessante. Várias camadas celulares. Então, falando da parte juntamente com a lubrificação, é um sistema preparado, pessoal, para o atrito. Então, é um sistema preparado, porque como vai ter várias camadas celulares, vai ter a descamação, né? Claro que o ato em si, se você pensar bem, pessoal, é um ato invasivo que causa né? Micro lesões internas, né? Mas tem essas várias camadas celulares para isso mesmo, para haver o atrito, haver essa descamação e o que? Não causar uma inflamação tão grande a ponto assim de você ter uma inflamação tão dolorosa. Claro que mediante, né, as práticas mais variadas possíveis que a gente tem hoje em dia aí, pode sim, a mulher pode sim machucar, mas que é um sistema todo preparado, isto é, tá? Por causa da parede, do canal, ser o quê? Ter várias camadas celulares. E ele é todo pregueado também, tá? Tem essas ondulações, por assim dizer, tá? Então, este canal vai se dilatar durante o parto, mas claro, dilata durante o parto na presença de hormônios. Se não produz os hormônios na quantidade suficiente, não vai rolar. Aí tem que partir para uma cesariana. Mas durante o ato, como eu falei, simpático e o parasimpático. Mas o parasimpático tem que estar ativo. E lembre, o parasimpático está relacionado com tranquilidade. Tranquilidade. Então, a mulher tem que estar muito à vontade com a situação. Se ela não estiver à vontade com a situação, o parasimpático não liga, pessoal. Eu estou falando ligar assim, né? Não é uma chavinha, né? Mas o sistema nervoso, ele comanda tudo. Então, se ela não está à vontade com a situação, vai referenciar dor. Por quê? Não vai ter lubrificação, e essas camadas celulares aqui vão ficar mais expostas e vai o quê? Gerar mais atrito e vai doer, tá bom? O útero, propriamente dito, né? O endométrio, onde vai ter a fixação, a nidação do embrião fecundado. Todo mês, o endométrio, ele tem o seu aumento de tecido, por assim dizer, esperando o óvulo fecundado. Se não teve óvulo fecundado, temos que eliminar esse tecido extra, porque não compensa ficar, como eu disse nas outras aulas, mandando glicose, mandando oxigênio e gastando energia com essas células aí. É um tecido, digamos que se não está entrando em ação por causa de um óvulo fecundado, é um tecido extra que não compensa manter ele aí. Então, o organismo mesmo se incumbe de eliminá-lo, tá bom? O miométrio é o tecido muscular, como eu falei, músculo liso, né? A mulher não tem controle sobre a musculatura lisa, como a gente conversou bastante no começo do nosso curso, tá? E nós vamos ter o colo do útero.
né? Ou cervix, que é a porção externa do útero, local típico de ação do vírus HPV. Nós vamos conversar sobre ele um pouquinho, tá bom? A tuba uterina ou trompa de Falópio, tá? Comunica as gônadas. Qual a gônada, então, feminina? O ovário. Ao útero, tá bom? Possui 3 regiões, como nós vimos. O terço proximal, o terço medial ou médio e o terço distal, tá vendo? Então, distalmente, longemente do ovário. Proximal, proximamente do ovário, tá bom? E é ele que aloja inicialmente o óvulo, esperando a migração do espermatozoide. Como eu falei, não vacila, porque o espermatozoide, ele é um cara muito valente, né? Ele é um fuzileiro naval, então ele aguenta 48 horas, pessoal, procurando o objetivo final da sua missão. Qual é a missão do espermatozoide? Encontrar o óvulo. Então vejam que cena. Olha só que cena que pode acontecer. Então, é tudo uma sucessão de eventos, né, pessoal? Então, vamos supor assim, você está na sua cabeça, você está 2 dias antes, né, da sua ovulação, você tem uma relação sexual sem preservação, sem os EPIs da vida. E aí o que acontece? Você tem o quê? Pode ter até a presença de 48 horas do espermatozoide no útero e migrando nas trompas. E aí, um dia depois, é liberado o óvulo. Claro que a quantidade de espermatozoide que vai ter lá é baixa em relação ao momento que ocorre, né, o ato em si. Mas basta apenas um, tá? Então, tem toda essa ótica também para se pensar. Tudo é possível, tá bom? Ah lá, então o que a gente estava falando aqui, ó. Então, eles podem ficar 48 horas zanzando aqui na trompa, tá vendo? Ó? E aí, o óvulo é ejetado do ovário, tá vendo? E o que que vai acontecer? Se tiver espermatozoide lá, eles pode, por que não? Né? Por que não? E aí começamos a fecundação, tá vendo? Então, a hora que a gente tiver ele prontinho, ele desce para a nidação no endométrio. Olha o endométrio aqui, ó. Tá bom? Lembrando que a tubuterina, ela possui o quê? Cílios, que ajudam no quê? Né? Nessa locomoção aqui do óvulo, tá, pessoal? Ao longo da trompa, tá bom? Aqui também a gente falou agora falando do ovário, produz, né? Óvulos. Então, o ovócito 2, que já é, que a gente pode dizer, o maduro, por assim dizer, que é uma vez por mês que se é liberado. E também produz os hormônios estrogênio e progesterona, que é o folículo amarelo, por assim dizer. Folículo de amarelo, né, ou de Graf, tá bom? Ah lá. Vendo agora uma visão, tá, pessoal, de uma peça anatômica verdadeira, agora. Então, o que que nós temos aqui? O canal vaginal, tá? O canal. Olha a cavidade do útero. Olha como é espessa a parede, pessoal, do útero. É espessa a parede. Tá vendo? Aí nós vamos ter o ligamento entre o útero e o ovário. Aqui. Tá vendo? Ó, este ligamento aqui. Olha o ovário aqui. Claro que ele não tá tão bem redondinho, né? Ele tá meio compactado aqui. Tá meio alongado, por assim dizer. Mas é ele aqui, ó. Olha o outro aqui também. Tá vendo? Outro ovário aqui. Olha a tuba uterina, então faz uma voltinha aqui, né? As fímbrias da tuba uterina, então ela meio que fazendo uma curvazinha aqui, né? E temos aqui as fímbrias aqui também, ó. Tá? O fundo do útero,
Então, o fundo dele aqui. Olha aqui, ó, o ureter vindo lá da bexiga, tá? E aqui tudo isto é o corpo do útero, ó. Tudo isso daqui é o corpo dele, ó. Bom? Pensando então nos ovários, pessoal. A menina, lembrando que é na 12ª semana, né, que ocorre o desenvolvimento, né, de quem? Do ovário, lá no feto, tá bom? A menina. Então, todas as mulheres, em média, elas já nascem, pessoal, com 400 mil, o quê? Vamos colocar assim como protótipos de óvulo. Protótipos de óvulo, tá? Então, 400 mil. Poxa, Rodrigo, se é um por mês, então vai ser 400 mil meses. Não, não em média isso, né, pessoal? É claro que de todo esse número aí, né, é difícil precisar quantos, né, vão ser o quê? Vão ter a sua maturação perfeita, né? O tempo dura enquanto você menstruar. Então, desde quando você começou até quando você parar de menstruar, você vai ter a liberação uma vez por mês de um óvulo. O que varia com a idade, né, e muitos outros fatores, a qualidade desse óvulo, tá bom? Então, a qualidade dele. E também nos ovários, vou sempre ficar repetindo, estrógeno, progesterona, tá bom? Então nós vamos ter a fase, ó, antes do nascimento, ó, estão lá no útero da mãe, tá vendo? Então vamos colocar aqui o feto. Como nós já temos os 400 mil protótipos, eles são chamados de ovogônias. E aí eles vão se multiplicando e formando o ovócito 1. O ovócito 1, ele vai ter que sofrer agora, aqui, ó, na infância, né, a sua primeira maturação. Tá vendo? Ele começa já a sofrer a sua maturação. Nós vamos ver os folículos, como que acontece essa maturação. Passando então aqui, ó, para a parte em que a mulher começa a menstruar, vem a fase da maturação, que é mensalmente um ovócito 2 liberado. Tá vendo? Então, do ovócito 1, ele está bloqueado, por assim dizer, e quando ela começa a menstruar, é que o processo de maturação mensal que irá acontecer está perfeitinho, e aí começa a liberação dele mês a mês, ou, em caso de algumas mulheres, até 2 podem ser liberados, tá bom? Então, daí vai ser mensalmente. E em caso de fecundação, nós vamos ter o quê? Esse ovócito 2 fecundado pelo espermatozoide, e aí nós vamos ter o óvulo, tá bom? E o óvulo formando daí o zigoto, vai se multiplicando. Ah lá, então aqui só mostrando como que se dá todos os processos de mitose e aonde vai acontecer a meiose. Lembrem, a mitose é cópia fidedigna. Ah lá, então vai ter as ovogônias 2N, tá? Com os pares de cromossomo. A partir do período de crescimento, tá vendo? Que vai ter o seu boom na puberdade, porque todas as glândulas já estão a todo vapor, né? E a menina já está menstruando, vai ser o processo de meiose, tá vendo? Aonde vai apenas os 23 cromossomos. Eles não vão mais aos pares, porque só vamos enviar a informação da mulher no óvulo, não vai ter a informação dos pares, né? Assim, mas como não, Rodrigo? Tem, porque vai ter o quê? O embaralhamento dos cromossomos. Então, na meiose acontece um negócio, como assim, pessoal, para ficar mais ilustrado. Pensa num baralho que você acabou de comprar, tá bom? Você acabou de comprar o baralho, ele vem bonitinho, divididinho por naipes. Isso nós estamos falando aqui, ó, a célula 2N, tá bom? Então, quando faz a meiose, é a mesma coisa que você pegar esse baralho, que está todo divididinho por naipes,
e você embaralha todos os naipes. Tá vendo? Para você, e é por isso que nós temos essa diversidade, essa variabilidade genética na raça humana. Nós não somos o mesmo rosto, mesmo sendo a mesma espécie, tá? Não somos que nem formiga, tá? Que tem todas as operárias iguais, tem todas a que são soldadinho igual. Não, nós somos a raça humana, mas cada um tem uma fisionomia, graças a esse processo da meiose, tá? E aí, no fim, a gente vai ter o período da maturação, 1 por mês, tá? Então, aqui, ó, olhando agora ó, o que está acontecendo, vejam, nós vamos ter um epitélio germinativo em volta do ovário, tá vendo? Aqui, a parte central, chamado de medula do ovário, tá? Nós vamos ter os folículos em crescimento. Então, esses folículos, mensalmente, tá vendo aqui, ó? Então, nós temos um grupinho de quem aqui, ó? Esse grupinho que eu circulei aqui, ó. É dos, o quê? Dos ovócitos primários. Então, a mulher já tem todo o seu número de ovócitos primários ao nascer. Mensalmente, um destes começa a produzir o quê? Um folículo em crescimento. Tá vendo? Esse folículo, ele é um grupo celular que tem a função do quê? Maturar o óvulo aqui dentro, ó. E aí, mensalmente, esse folículo maduro, que é um por mês, ele é rompido e no processo de ovulação vamos ter, né, o ovócito secundário liberado na trompa, esperando uma possível visita de um espermatozoide. Não teve visita, ele vai embora com a menstruação, tá? E qual é a função do corpo lúteo, pessoal? O corpo lúteo, sim, de fato, o corpo lúteo é o que vai produzir o estrógeno e a progesterona. Vejam que ele tem o que lá dentro, tá vendo? Ó? Essa história de coágulo sanguíneo aqui, ó, são vasos sanguíneos para esses hormônios irem para a corrente sanguínea. Só que o corpo lúteo, ele responde a quem? A adenohipófise. Não podemos esquecer os hormônios, vamos falar dessa cascatinha aí. E a adenohipófise está respondendo ao hipotálamo. Tá vendo? Então, lá pelo finalzinho do mês, o corpo lúteo produziu toda a sua quantidade de hormônio e aí ele começa a degenerar e forma esse corpo albicante. O que é esse corpo albicante? É esses grupos celulares que vão morrendo, tá vendo? Vão sofrendo a apoptose, tá? E aí, no outro mês, começa tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo, até a mulher chegar na menopausa, onde isso aqui não ocorre mais. Mas o corpo lúteo dela continua produzindo, só que em quantidade menor, o estrógeno e a progesterona. Tá bom? Ah lá. Então, como eu estava falando para vocês. Então, nós temos lá o hipotálamo, ó, o hipotálamo, que ele vai liberar este hormônio que vai agir aonde? Na adenohipófise. Tá vendo? A adenohipófise vai produzir quem? O LH e o FSH, que vai jogar na corrente sanguínea. O FSH, ele vai agir sobre o ciclo ovariano. Então, nós vamos ter lá os folículos em crescimento. Muito bem. Até nós termos o folículo maduro. Muito bem. O LH, ele também atua em menor concentração para a maturação do folículo. Ótimo. Onde mais o LH age? Ele age no quê? No rompimento deste folículo, do óvulo maduro. E também age sobre o corpo lúteo, para o corpo lúteo produzir a progesterona e o estrogênio. Tá vendo? Então é toda uma cascata de célula respondendo a estímulos químicos, que são os hormônios. E aí os estrogênios produzidos durante a fase de maturação do folículo e do folículo maduro, eles produzem estrogênio e o estrogênio vai começar a preparar aqui, ó, mais ou menos do 5º dia, né, até a ovulação, vai começar a preparar o endométrio, tá vendo? Ó?
Vai começar a fase proliferativa do endométrio. Quando chega no processo de ovulação, que o folículo foi rompido e o óvulo está lá na trompa, nós vamos ter uma maior quantidade de ação da progesterona, que vai fazer a maturação final do endométrio, tá vendo? Ó, todo o crescimento dele, tá? E não foi fecundado o óvulo, o corpo lúteo começa a diminuir a produção de estrogênio e progesterona, e aí não teve fecundação, precisamos eliminar esse tecido que foi construído. E no mês que vem, tudo de novo, e tudo de novo. Mas, olha lá, então aqui foi, a gente já viu esse gráfico aqui, só para a gente ver como é que está a concentração. Olha lá, ó. Então, progesterona zerada, estradiol começa a subir, o LH também está zerado. Olha o pico que dá do FSH. Né? Na fase folicular, ó, que é a maturação lá do óvulo, o estradiol sempre subindo, progesterona baixa, o FSH dá uma queda brusca. Olha o LH também. Aí, na ovulação, que é a fase folicular, ó, para expulsar o óvulo maduro, ó, olha o LH dá um pico, o FSH volta a subir e o estradiol sempre subindo. Chegamos no máximo, né, dos 3 dias lá da ovulação. Chegamos, então, na concentração máxima que teríamos do LH, o FSH continua subindo, o estradiol chegou no pico. E a progesterona começa a subir mais para o quê? Para finalizar o processo de produção do endométrio. Aí, olha lá, ó, progesterona continua subindo, chega no seu pico máximo, para preparar o endométrio, o LH cai e o FSH, você vê que ele fica sempre numa onda, né, constante, subindo e descendo. E o estradiol também temos uma queda brusca. E aí, a progesterona fica toda essa fase aqui, ó, né, emitindo sinais lá no endométrio para manter ele na expectativa do óvulo fecundado, né? O LH cai, vem numa queda, o FSH ainda fica meio que basal, uma concentração meio que basal, e o estradiol dá um picozinho e aí ele começa a ficar também, não muito alto, mas uma concentração meio que basal. E aí foi-se o ciclo menstrual e começa tudo de novo. Olha lá. E a temperatura do corpo da mulher sobe meio grau nesse momento aí da ovulação. E daí subiu meio grau, né, pessoal? E enquanto não for a fase, ó, não cai. Só a hora que vai começar a menstruação que volta a cair de novo a temperatura. Olha que interessante. Porque fica na expectativa, né, de haver anidação desse óvulo aí. Como que se dá, então, esse controle? Vamos lá. Aonde vocês verem a linha tracejada, é retroalimentação positiva. E quando você vê a linha contínua, é retroalimentação negativa. O que quer dizer negativa e positiva? Retroalimentação negativa, pessoal, a concentração do hormônio subiu para o estímulo. A retroalimentação positiva é o quê? A concentração subiu, mas ele ainda continua tendo o estímulo. Vamos lá, então. Então, nós temos aqui o hipotálamo, produz o GNRH, que estimula a adena-hipófise a produzir o FSH e o LH, como nós já conversamos. Então, nós vamos ter o quê? Crescimento dos folículos, maturação de um folículo dominante, a ovulação, formação do corpo lúteo e formação do corpo albicante, que ele já degenerou. Ótimo. O que nós vamos ter de ações em seguida? Vamos seguir nas setas, depois a gente vê as linhas tracejadas. Então, os hormônios ovarianos vão aumentar a secreção de estrogênio e inibina pelas células lá dos folículos. Muito bem. Aí que vai entrar o quê? Como o estrogênio subiu a concentração dele e ele também está circulante no sangue, então, negativamente, olha lá, vai ser o estímulo para a adena-hipófise, tá bom, não precisamos mais do FSH, porque o estrogênio tá bom.
Só que, como temos a presença do estrogênio, ele vai subir, tá vendo? Ó, ó o sinalzinho positivo aqui, ó. Ah, tá vendo? Ó? O estrogênio alto vai lá no hipotálamo e faz o quê? Tá vendo? Ó? Ele estimula mais ainda a liberação do GNRH, LH e FSH. Tá vendo? E também atua na adena-hipófise. Agora, com o aumento da secreção de inibina pelas células do corpo lúteo, tá vendo? Ela vai também subir, essa concentração no sangue de inibina cresce, vai também na adena-hipófise e fala, já tá bom de LH, não precisamos mais. E também vai lá no hipotálamo, né? Porque como a progesterona está baixa, né? Está baixa porque estamos falando do final do ciclo, ó, estamos falando aqui da menstruação, ele faz o quê? Olha lá, negativamente fala para o hipotálamo. Hipotálamo, não precisa estimular a adena-hipófise. Chega. Tá vendo? Chega. Não precisa. Aonde que entra, então, a história de você tomar pílula? Tá vendo? Quando você toma a pílula anticoncepcional, a sua concentração de estrogênio e a sua concentração de progesterona fica sempre elevadinha. Tá vendo? Porque você está tomando por via de fora, certo? Então, se está tomando por via de fora, ambos vão agir negativamente no hipotálamo. Então, o que o hipotálamo vai saber? Ó, tanto o estrógeno quanto a progesterona. E não precisamos estimular a adena-hipófise. Então, não vamos precisar maturar óvulo. Só que nós temos um probleminha. O corpo lúteo é o responsável por produzir o estrógeno e a progesterona. Como é que fica você tomando de fora? É aí que entra a história do aumento desses hormônios no corpo da mulher. E aí ela sente os efeitos colaterais, como retenção hídrica, né? Há os anticoncepcionais antigos, né? Formação de acne no rosto, né? Diminui bastante a libido da mulher, tá? Então, mas é um jogo de compensação, né, pessoal? Claro que muitas tomam não somente para evitar uma gestação, né? Uma gestação que é indesejada, muitos tomam por isso, outras tomam para regular ciclo, outras tomam porque tem problemas de endometriose, mas vejam que é todo um controle delicado mensal que acontece, tá vendo? Com a sua produção, envolvendo o hipotálamo, a adena-hipófise e toda a parte celular do ovário. Então, tomar o anticoncepcional, pessoal, por conta, não é interessante. É interessante, sim, você ir no ginecologista para ele entender como que é a sua fisiologia e aí te passar, né, um legalzinho. Se você toma para evitar uma concepção indesejada, você tem que pensar o seguinte, que como hoje os modernos, a concentração lá no medicamento é baixinha, tanto do estrógeno quanto da progesterona, se você esquecer um dia sequer, pessoal, você já não está protegida contra uma gestação indesejada. Nossa, Rodrigo, mas como assim? Sim, por quê? Porque os modernos hoje em dia, pessoal, eles têm uma concentração muito pequena de estrógeno e progesterona. Muito pequena, tá? Os antigos, eles têm uma carga muito maior, como também aqueles que você toma a injeção mensal, que é a mesigina, e também tem aquela que vale para 3 meses, né? A carga é muito maior. Então, você está mais protegida, por assim dizer. Mas aquela que você toma por comprimidinho, né, que é dos modernos agora, e esqueceu, pessoal, um dia mísero, não adianta tomar dois no outro dia. E também tira o folclore da sua cabeça, que você toma por 20, 10 anos anticoncepcional, que é difícil de você engravidar, e para.
Para que o tempo que eu trabalhei em farmácia, isso não existe, pessoal. Vivi do meu lado ali, colegas de trabalho que tomavam por 10 anos anticoncepcional, bastou um mês que parasse e mês seguinte estava grávida. Entendeu? Então, não entra nessa onda aí, tá? Não entra nessa onda. E, claro, que é bom ter um acompanhamento médico, porque como elas são modernas, elas podem causar problemas vasculares, sim, né? Tipo formação de trombos, então é bom ficar atento com o uso, pessoal, e não ficar trocando por conta só porque a sua amiga toma, vai ser bom para você, não tem garantia nenhuma disso, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos para frente. Opa. Falando do desgraçado, temos tantos desgraçados, né? Hoje em dia, no nosso convívio, né? Falando em vírus, mas um que acomete tanto homens e mulheres e que causa de morte em mulheres, pessoal, que é o vírus do papiloma humano, o HPV. Então, este é uma fotinha de microscópio eletrônico. Vejam que ele tem 55 nanômetros, pessoal. E aqui é uma ilustração, né, de computador de como que é a estrutura do vírus. Então, nós vamos ter duas proteínas em específico do vírus, que é a L1 e a L2, tá? Essas duas proteínas vão ser importantes para o desenvolvimento que se tem hoje da vacina para o HPV. E essas proteínas são as que interagem com receptores celulares no cólon do útero, tá bom? Aqui estamos mostrando como que é todo o sequenciamento de DNA do vírus HPV, então isso hoje já é possível, tá bom? Então ele é um vírus de DNA, cadeia dupla, tá bom? Com um genoma de 8.000 pares de bases nitrogenadas, dois genes para proteínas estruturais, aquela que eu falei para vocês, AL1 e L2, e de 7 a 8 genes para o quê? O seu mecanismo de infecção. Então vejam que já é um vírus que já está bem destrinchado. Então hoje a medicina já conhece muito bem a estrutura do vírus do papiloma, que faz parte da família Papillomaviridae. Papilloma viridae, desculpa, tá? É uma família de vírus, não tem somente um, temos vários, tá bom? Então, os de baixo risco são dessa família aqui, ó. O HPV 6, 11, 13, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, 89. Que eles formam basicamente o quê? Os papilomas e também conhecidos como verrugas, né? Então, pode dar em outras áreas da pele, tá vendo? Ó, mãos, aqui no palato, ó. Imagina, pessoal, deixa chegar a esse ponto, gente. Eu fico pensando assim, como que o cara vê um crescimento deste, não cresce do dia para noite desse tamanho, tá, pessoal? E o cara não se importa, ou também assim, ó, né? Ó, tá vendo só? Então, como que pode, né, a pessoa deixar chegar nesse ponto? Tá vendo? É incrível, mas eu fico assim também de cara. Agora, o de alto risco, pessoal, é o HPV também, variantes do 16, o 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. Tá vendo? Eles fazem o quê? Lesões de baixo a alto risco e cancro no colo do útero. E também de outras neoplasias, outros tipos de câncer, tá vendo? Então, ó, câncer no cérvix, né? Oro, tá? No ânus também, por causa do HPV, olha só, na cavidade oral, na laringe, na vulva, no pênis. Tá vendo só? Então aqui são casos anuais, tá bom, pessoal? Vejam que, ó, no colo do útero, ó, é muita gente, pessoal. Dá o que aqui? Quase 500 mil de pessoas por ano. Isso aí são dados do INCA,
né? 2019. Então não é tão longe assim, não. Ano passado, tá? Ano passado. É bastante gente. Não só no Brasil, né? No mundo todo. Como que ele infecta, pessoal? Para o vírus, então olha aqui, ó. Esse é o vírus, certo? Aqui está o vírus. Aqui está a derme. Olha lá que a gente já falou disso, né? Então, a derme do colo do útero. Lembra que a gente tem o quê? Camada córnea, granular, espinhosa e a basal, tá vendo? Da epiderme, ó. Todas essas 1, 2, 3, 4 ou 5 camadinhas aí da epiderme. O vírus precisa chegar na derme para ele causar todo o seu transtorno, né? Fazer uma modificação da camada basal aqui. Como que ele chega, pessoal? Tem que ser por atrito. Atrito, vamos colocar assim, mecânico. Então, é sim pelo ato sexual. E sem o preservativo. E também, pessoal, pela introdução, né, de que não somente por órgão sexual, por outras coisas também, que vão carregar o vírus até a derme. Porque pelo atrito, o que nós vamos ter? A descamação. Então você vai descamando, tá vendo? Até chegar, romper a camada basal, que é a proliferativa da epiderme, chegando na derme. Tá vendo? Então ele precisa chegar, ó, nos queratinócitos basais. Tá vendo? Essas são as proteínas que fazem a ativação dele e ele começa a fazer, dependendo do subtipo de vírus que você se infectou, ele pode fazer de 10 a 100, de 10 a 1000 cópias por célula que ele infecta da camada basal, pessoal. A maturação dele, quer dizer, ele já está pronto, né? Em 1 a 3 semanas, né? Ele já está pronto e o desenvolvimento da lesão, por assim dizer, que se vê no exame do Papa Nicolau, de semanas a meses, tá bom? Então vejam, ele tem que chegar aqui na derme, na camada basal, aí ele começa o quê? Infectar as células da epiderme que vão se multiplicando, se proliferando, e aí, ó, ele vai ter, nós vamos ter a liberação do vírus, que vai ficar ali na região e vai ficar sofrendo essa reintrodução. Então, tanto a mulher pode passar para o homem, né? Como também objetos que ela utilize, ela também contamina objetos que podem ser utilizados em outra pessoa, que vai arrastando esse vírus para tudo quanto é lado, tá bom? E também em outras regiões do corpo, tá? Duas vacinas que nós temos, pessoal, desenvolvidas, tá? Foram aprovadas no Brasil. Então, uma é da GlaxoSmithKline, que ela é bivalente, e da Gardasil da Merck Sharp, que ela é quadrivalente. Então, elas vão possuir o quê? A proteína L1 da estrutura externa do vírus, tá vendo? Não vai o vírus inteiro. É somente uma proteína para estimular o sistema imunológico, tá? Então, é por tecnologia recombinante, tá? Então, aqui nós estamos falando de modificação de DNA, né? E nós vamos ter daí partículas análogas, parecidas às virais, do vírus mais comum dos cânceres cervicais, que é o 16 e o 18. Veja que não é para toda a família, mas você desenvolvendo anticorpos contra esses dois subtipos, você fica mais protegido, tá bom? Temos tanto para homens e para mulheres essa vacina. Mas alguns efeitos adversos podem aparecer. Tipo, 17% referenciaram, né? Isso aqui, ó, no Ministério da Saúde, ó, 2017. Dor, vermelhidão e inchaço no local da aplicação. Tá vendo? 11% urticária e prurido. Então, alergias pelo corpo, coceiras pelo corpo, tá? 37%, pessoal, ó, referenciaram náusea, vômitos e dor de cabeça com o uso dessa vacina. E 21% desmaios e pânico causado pelo medo da injeção. Então, são pessoas que têm medo de injeção e não foi produzido pela vacina esse pânico e desmaio. É simples ato de ver
A pessoa de jaleco branco e com a seringa na mão. No caso de vocês, dentistas, nossos colegas dentistas aqui, vai ser de ver você, jaleco branco, a cadeira e a hora que liga aquele motorzinho lá, né? Aí a galera entra em pânico, tá vendo? Ou até mesmo quando vocês vão aplicar uma anestesia. O pessoal pode até desmaiar, não sei se alguém que já trabalha como auxiliar, né? E pode dar síndrome de pânico. Mas esses aqui, pessoal, é muito interessante a gente pensar, ó. Vejam que não é tão fácil assim produzir vacina, pessoal. O negócio é difícil, tá? E para a saúde da mulher, né? Se nós temos aqui já na sala, né? Moças já que já estão com a sua vida sexual ativa, pelo menos uma vez por ano, viu, pessoal? Fazer o exame. E os meninos também. É interessante também, né? Os homens da sala aí, monitorar como que está a parte externa, porque sim, você pode, para você não estar acontecendo nada, mas você pode estar passando, né, para outras pessoas quando realizar um ato sexual sem preservativo, tá? Porque o vírus voltando, ó, ele tem que ser colocado lá no colo. Da abertura inicial até o colo do útero, pessoal, se ele só está aqui, né? Ó, ele está aqui fora, entendeu? Não tem como ele entrar sozinho aqui até o colo do útero. Alguém tem que introduzir ele lá no colo do útero, tá bom? Ele tem que ser arrastado até lá, tá ok? Aqui, Opa, isso mesmo. Vamos relembrar o nome dos hormônios sexuais femininos produzidos pelos ovários. Então, é estrógeno e progesterona. Bem simplesinho, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Não? Todo mundo quietinho aí? Não. Então, tá bom. Alguém que chegou a tomar a vacina para o HPV? Aqui das meninas ou dos meninos? Sabiam que tinha vacina? Sim. Ah, então tá bom. Eu vi agora, né? É que eu já era mulher feita. Tá. E não esqueçam, gente, eu sei que é desagradável, né? Mas faz parte da saúde da mulher. Façam um exame de Papa Nicolau uma vez por ano, pessoal. Façam esse exame, tá? E os homens também. Estamos indo no Novembro Azul, né? Para o câncer de próstata, que a gente conversou da próstata, né? Os homens morrem, né? Vivem menos que as mulheres, sabe por quê? Porque os homens não se cuidam, pessoal. A mulher, por toda esse universo de perigos que a cerca ela, por assim dizer, ela variavelmente ela está conversando com o médico. E o médico fica atento, fica fazendo o link, né, das enfermidades que ela pode estar passando. Então ela está com um acompanhamento médico maior do que os homens, na maioria dos casos. Então ela vive mais por causa disso. Então, se você quer viver a quantidade certa da sua idade, queridão, tem que ir no médico, porque tem homem que é uma luta para ir no médico, né? Só vou para o hospital quando eu estou morrendo. Ele é o fortão, né? Quem já não deve ter ouvido essa frase aí, né? Eu não vou em médico, só vou quando eu estou morrendo. E aí você pode morrer mesmo, entendeu? E morrer antes, tá? Olha lá, pessoal, bem facinho. Olha lá, observe a figura abaixo, que representa os órgãos internos do aparelho reprodutor feminino. Número 1, 2, 3, 4, 5. A estrutura que possui função de transportar o ovócito secundário ou o zigoto do ovário até o útero, além de ser muitas vezes o local onde acontece a fecundação, está representado pelo número. Tcharam, número 2, né, pessoal? É a trompa de Falópio ou a tubo, né? A trompas, tá bom? O ovócito secundário, após ser liberado no momento da ovulação, é recolhido por qual estrutura do sistema genital feminino? Nossa, repetição de novo. Pelas fímbrias, tá bom, pessoal?
las fímbrias. Nós vimos na aula passada uma fotinha, né, de um corte histológico que tinha as fímbrias lá, tá? Os hormônios são importantes controladores do ciclo menstrual. Das alternativas abaixo, qual contém os hormônios relacionados ao desenvolvimento do folículo e ovulação? Puxa, bem facinho, pessoal. FSH e LH, produzido pela adenocipófise. Aqui, pessoal, o principal hormônio sexual feminino, conforme já citamos anteriormente, é o número 1 ali da resposta. Dentre as funções, ele também é responsável por manter sob controle, número 2, e por regular os níveis de, número 3. Então, quem é o 1, 2, 3? 1, estrógeno. 2, manter sob controle, osteoporose. E 3, os níveis de colesterol. Vejo, então, pessoal, que olha que coisa, às vezes, a maioria das mulheres aí acredita que o estrógeno é somente para o órgão, reprodutor, a função dele. E não é, pessoal. A mulher vai ter noção, da importância do estrógeno e progesterona no corpo dela quando ele começa a diminuir. Mas ele regula, sim, o ciclo de cálcio nos ossos e no sangue, tá? Então, ossos e sangue, e também regula o nível de colesterol. Então, a mulher na menopausa, ela observa um aumento muito interessante da concentração do colesterol total no sangue dela. E daí ela pode até falar colesterol total. Ela pode até falar, mas eu não como gordura, por que que ele está subindo? Meu Deus do céu! Porque o estrógeno ajuda no controle do colesterol. Tá bom, gente? Então, a importância também de se monitorar outras taxas metabólicas no nosso corpo. Não somente nos homens também, a testosterona começa a cair, começa a influenciar em muitas taxas metabólicas também, tá bom? Os hormônios são responsáveis por promoverem o desenvolvimento do endométrio, que irá preparar o órgão para a possível gestação. Caso não ocorra fecundação, a produção hormonal diminuirá e ocorrerá a menstruação. O novo ciclo menstrual irá se iniciar quando os níveis de estrogênio e progesterona estimularem a produção de FSH, tá bom? Então, lembrem daquele sistema de retroalimentação que a gente viu lá, negativa e positiva desses hormônios que vão para o sangue, tá bom? Que a gente viu lá aquela figurinha lá, negativa e positiva. Tá bom? Acabou nossa unidade hoje. Foi um tantinho mais rápido, Já coloquei lá para vocês a aula. Acabamos um pouquinho cedo hoje, ó. Tá vendo? E alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Professor, queria tirar uma dúvida. Pode tirar. Em questão do cisto no ovário, é por conta do estrogênio e progesterona ou não tem nada a ver? Então, esse cisto, você vê, pode ser tudo relacionado. Pode ser tudo ali relacionado com o quê? Com a presença do estrogênio, da progesterona e do FSH e do LH ali estimulando aquelas células foliculares. Então, o que é nada mais o que é um cisto? Um cisto, ele é um crescimento celular diferente do normal. Então, pode ser o quê? Receptores que estão nessas células, lá no ovário, que dependendo da estimulação do FSH e do LH, eles começam a fazer um crescimento errado. Entendeu? E aí tem que retirar. Se ficar em um dos dois, a mulher não precisa ficar preocupada, assim, enquanto ela é nova, de que ela vai ficar, que ela não vai ser mais fértil. Ela tem dois, que eles oscilam, Um mês, cada um dos ovários libera um óvulo. Então, eles ficam alternando. Ela vai ter ainda um ovário produzindo os óvulos. Ela não precisa ficar tanto preocupada que ela não vai ter, que ela não vai ser mais fértil. Entendeu?
E se você tem, no caso, nos dois ovários, pode ter infertilidade ou não? Aí tem que ver qual é a extensão, o tamanho do cisto e como que o ovário vai se comportar depois da retirada. Então tem que fazer um acompanhamento das taxas hormonais, né? E acompanhar essa mulher para ver como é que fica. Agora, se for um cisto bem assim, digamos assim, muito pesado, muito grandinho, com uma massa grande, mais a idade da mulher, aí pode prejudicar sim a fertilidade dela. Entendi, então. Obrigada, Mas viu, professor? você vê que interessante, né? Muitas mulheres falam, eu tenho cisto no ovário e ela engravida. Entendeu? Então, é que eu gosto de dizer, né, pessoal? Para Deus nada é impossível. Então, ela fala que ela tomou por 15 anos anticoncepcional, vai ser difícil de eu engravidar. Parou um mês seguinte, bum, tá grávida. Eu tenho endometriose, não vou conseguir engravidar, não vai aderir lá na parede o óvulo fecundado. Ela tenta, a hora que ela relaxa, né? Que ela tira aquela tensão lá que ela quer ter filho, que ela dá endometriose, ela faz uma viagem, bum, volta grávida. Entendeu? Então, tudo é possível. Agora, claro que problemas mais drásticos, como, igual ela perguntou, do cisto, aí tem que ter um acompanhamento com o ginecologista para ver a extensão disso tudo, né? Agora, para você mesmo não ter, né, tirar todas as suas chances, é você retirando, infelizmente, o seu ovário, o seu útero. Aí, infelizmente, você ficou estéril. Mas enquanto estiver ali, você tem a idade e eles estão ali, tudo é possível. Tudo é possível. E claro, também as mulheres que depois têm 2, 3 filhos e fazem a famosa laqueadura, né? Que secciona-se a porção lá medial da trompa e faz o quê? O enclapeamento dela lá, e aí não tem como mais o espermatozoide chegar lá, tá? Pode falar, Gustavo. Não, Apertou errado? a minha dúvida é só uma coisa. É que hoje eu entrei um pouquinho atrasado na aula. Ah. Eu queria saber qual sessão é essa? É a última sessão? Não, essa é a 4.3. É o 4.3? 4.3. Semana que vem a gente tem a 4.4. Aí a gente acabou. E eu já coloquei na 4.2, pessoal, o link da atividade formativa. Então, a segunda, vamos ter 2 atividades, então, e já vai estar tudo lançadinho a nota de vocês. Lembre que são 1.500 pontos, tá bom? Essa 1.500 é a minha pontos. próxima pergunta da atividade formativa. Beleza, então. Tá. Então, pessoal, vou deixar aí. Vão fazendo aí. Vocês me ajudam muito. Se até sabadão todo mundo responder, aí eu já lanço no Ava, vocês já veem a nota, mando e-mail para vocês, que tá tudo lindinho aí. Tá bom? Mais alguém, pessoal? Professor, Oi, pode falar. eu abri a formativa aqui e tem como se fosse uma questão, mas não tem nada escrito, só tem a bolinha e escrito opção 1. Eu vou dar uma olhada. Tá. Vai ver, foi um bug aí. Calma, então. Calma que eu vou. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma arrumada aqui já. Aí ele já arruma automático. Quer ver? Deixa eu dar uma Você vai olhada aqui. adicionar outra questão nessa partinha aqui? Oi? Você vai adicionar outra questão? Ou Não, só não vou. Não, eu vou tirar ela. Deixa eu ver. Já achei. Nossa, tem 2 aqui. Peraí. Aí. duas? Pronto. Não vou adicionar questão, não. Não alterou no valor. Ele arruma automático. Tá bom então. Era só É. isso. Beleza, brigadão. Ele salva automático, ó. Então a atividade ela vai valer 750. E aí, lembrando então, que somado as duas, dá o total máximo de 1.500. Nossa prova vale 4.000, tá? Então, Ok. vocês vão tem que até o dia 26 tá tudo lançado essas notas, e aí vocês já vão ter, então, 1.500 de atividade formativa e mais 4.000. Chuva de pontos. Tá todo mundo aprovado.
né? Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, professora. É só isso mesmo. De nada. Pessoal, então eu vou parar a gravação aqui.